Obrigada por estar aqui. Nós já tivemos a oportunidade de falar outras vezes, havíamos de ter tempo ao longo desta tarde também para falar sobre esta questão, também da associação, mas quando nós falamos em abusos sexuais a homens, falamos, na grande maioria das vezes, a abusos sexuais a homens enquanto crianças. Sim, boa tarde, Boa obrigado tarde. pelo convite. Sim, a maioria dos casos que acontece de violência sexual contra homens e rapazes ocorre na infância ou na pré-adolescência. Isto não significa que não haja homens em idade adulta que não sejam abusados sexualmente. Significa ainda que a maioria dos casos ocorre na infância e também que há um caminho longo a fazer para que homens que tenham sido abusados na idade adulta se sintam seguros e com confiança para partilhar suas histórias. E esta questão dos homens continuarem a não partilhar as suas histórias prende-se ainda com um peso cultural, político, inclusivamente durante tantos anos em Portugal que vivemos em ditadura, de uma masculinidade que não se consegue ocultar, de uma Sim. coisa que há quase vergonha de se assumir. Existem muitos fatores que promovem o silenciamento destes homens e também contribuem para a manutenção deste silêncio. Tem muito a ver com a vergonha por aquilo que passaram, pelo abuso que foram vítimas, mas depois porque temos uma sociedade que ainda não é receptiva à ideia de que os homens também podem ser vítimas de violência sexual. E então temos um contexto aqui ainda muito que reforça muito aquelas ideias erradas que o homem não chora, que o homem não pode procurar apoio, que o homem tem de ser forte e saber resolver os seus problemas. Então, enquanto continuamos aqui a reproduzir estas ideias erradas, não estamos a dar um espaço aos homens que foram vítimas de violência sexual para procurarem apoio e denunciarem os seus casos. Claro. O Ângelo, que está aqui à minha frente, foi também vítima de violência sexual e, portanto, por causa disso, daqui a pouco vamos contar também a sua história, mas a quebrar o silêncio existe apenas há 3 anos. Em 3 anos, quantas queixas é que vocês já tiveram? Em 3 anos, 251 homens vítimas de violência sexual procuraram o nosso apoio. Este tem sido um número crescente. No primeiro ano foram 45 homens, neste terceiro ano foram 99 homens. Nós temos aqui um aumento, que também tem a ver com o facto de irmos dando a conhecer a nossa resposta, nossos serviços de apoio, e então, à medida que vamos promovendo esta informação e desocultando, no fundo é desocultar esta realidade dos homens vítimas de violência sexual, mais homens vão chegando até nós. E que tipo de apoio e de resposta é que dá a associação? Todos os nossos serviços de apoio são gratuitos e confidenciais e nós disponibilizamos apoio psicológico, grupos de ajuda mútua e também apoio entre pares. Também gostamos de dizer que este apoio psicológico que prestamos aos homens vítimas de violência sexual também pode ser presencial ou então por videochamada, porque por vezes temos homens que não vivem em Lisboa, mas que nos contactam de outras regiões e que nós não queremos deixar de dar apoio por causa apoio. disso. Sim. Convido-vos agora a conhecer o testemunho do Manuel. Manuel é um nome fictício de um homem que foi abusado por um primo entre os seus 5 anos e os seus 12 anos de idade. Comecei a ser vítima entre os 5 e 7 anos, deu-se o primeiro abuso sexual. Aquelas alturas festivas, eu não me lembro bem qual delas, em que a família se une. Como era muito novo, começaram a haver situações de fogo de artifício, tudo o que assusta uma criança. E eu tinha que ir para a cama muito mais cedo. E há um primo meu que me leva para a cama, supostamente para me acalmar, e foi aí nessa altura que se deu o primeiro abuso com essa pessoa. Eu fiquei lá mais uns dias e acabou por haver outro agressor. Os dois em conjunto, fui completamente manipulado, tendo em conta a idade que tinha também, não é? Dizia que estava tudo bem, para ter calma, que aquilo era perfeitamente normal, mas eu fiquei confuso se era normal, porque é que eu sentia dor. Pouco tempo depois, os meus pais convidaram esse familiar para ir viver em nossa casa. Ora, escusado será dizer que depois foi recorrente. Atrevo-me a dizer que praticamente todas as noites. Eu era uma criança muito introvertida, gostava muito de brincar no meu canto, aprendi a ler muito cedo, brincava com as minhas coisas. Então os meus pais achavam que eu não era uma criança normal, que era, digamos, entre aspas, uma criança estragada, era uma palavra que eu ouvia muito. Quando se dá o abuso, o realce que eu tive, de facto eu não presto, não é? De facto eu não presto, para me estar a acontecer uma coisa destas, eu não presto. E quando procurei ajuda com os meus pais, ainda apanhei, porque uma pessoa como ele nunca me poderia estar a fazer uma coisa daquelas, era eu que estava a imaginar coisas. Quanto tempo é que duraram estes abusos? Até aos 12 anos. Até aos 12 anos, a altura em que ele saiu de casa, dos meus pais. Eu chegava a desmaiar à noite. Na hora de jantar eu desmaiava.
literalmente caía para o lado. Não tinha a quem recorrer, ninguém acreditava. E era noite após noite. Tentei bater-lhe uma vez, apanhei eu, óbvio, ele era muito mais velho do que eu, e a minha vida entrou num desespero completo. A partir daí eu decidi uma coisa, decidi dedicar-me ao desporto, decidi aprender a lutar. Eu meti na cabeça que mais nenhum homem me tocaria, a última das quais foi aos 15 anos, e aí eu parti o braço ao agressor. E a partir daí mais ninguém me tocou. Ângela, é muito, muito difícil comentar uma história destas, principalmente quando sabemos que este Manuel, que nem se chama Manuel, é replicado centenas e centenas e milhares de vezes no nosso país. Basta estarmos atentos às notícias para saber que todos os dias, se quisermos, todos os dias, há dezenas, centenas de crianças e jovens adolescentes abusados por familiares, por pessoas próximas em Portugal e que são vistos sempre como crianças estragadas. A história do Manuel vai muito para além disto, não é? Sim, a história do Manuel, que aqui vimos um pouco desta história. O Manuel foi abusado por várias pessoas ao longo da sua vida, homens e mulheres também, e que é importante também percebermos que a história do Manuel não é uma história singular, que foi pontual, ou seja, é comum que um homem que seja abusado na infância seja abusado durante vários anos. Por vezes existe aquela ideia das famílias que acontece só um único dia e que não vai ter um impacto traumático na vida desta criança. Não é isso que nós observamos. Portanto, muitos homens que nos procuram foram abusados durante anos e anos, tal como o Manuel, e por várias pessoas, por vezes também. Isto é preciso também começarmos a desocultar para que estes homens não se sintam que estão sozinhos, que estão estragados, que foram abandonados, ou seja, para que estes homens saibam que existem mais homens em situações semelhantes e que existe uma resposta de apoio para eles. Mas há um quadro de personalidade que pode ser atribuído a um agressor deste género? Têm características próprias? Há aqui vários aspectos em comuns que nós podemos falar sobre isso, nomeadamente que nós costumamos dizer que os abusadores de crianças passam a maior parte do tempo a manipular e a seduzir os adultos, não as crianças, porque as crianças precisam de atenção e de afeto e estes homens precisam, para não serem vistos como um perigo, acabam por seduzir quem protege as crianças Para não serem vistos, amigos dos pais? para serem amigos, para não serem vistos como um perigo. Se a criança identificá-lo como alguém que possa lhes fazer mal, então a criança se calhar não vai acreditar neste adulto, não vai confiar. Então estes abusadores aproximam-se da criança, como o Miguel dizia, o Manuel, desculpem, enganei-me, o Manuel dizia, ele aproximava-se também, levou para a cama a dizer que estava tudo bem. Isto é uma manipulação para garantir que a criança se sinta minimamente confortável para os abusadores poderem avançar. Pronto, esta ideia é muito presente porque eles manipulam as crianças, levam-nas a acreditar que estão envolvidas numa relação de pares, que está tudo bem, usam muito o segredo para silenciar as crianças. Exato. Portanto, este não é propriamente os abusadores não têm uma chapa na cara, não têm um perfil que consigamos Mas identificar normalmente até são facilmente. generosos, não é? Muitas vezes são aquelas pessoas em que nós confiamos, amigos de família, voluntários, bem posicionados e bem vistos socialmente na comunidade, sim. Só em relação ainda à história do Manuel, era um familiar que lhe fazia isto, não é? Era que o abusava. Ele tinha entre os 5 e os 12 anos, praticamente todas as noites. Sim. Uma criança que chegava ao ponto, à hora de jantar, desmaiar. Exato. O que não se passaria por dentro daquele coração e daquela cabeça? O que é que aconteceu ao primo mais tarde? Nós não sabemos da história do primo do Manuel, mas o que sabemos é que nesta história do Manuel, todos os dias havia uma antecipação tão grande, uma carga de ansiedade tão grande, que o levava inclusive a desmaiar. Não é? Isto são estratégias de sobrevivência. A criança não tem como reagir, sentia que não podia partilhar com os pais. Ninguém acreditava E quando o Manuel partilhava esta história, os pais ainda assim puniam fisicamente, não é? Portanto, havia aqui um jogo duplo. Por um lado, os pais confiavam no abusador, usavam como uma figura de referência para o Manuel, e essa figura de referência é quem abusava também secretamente do Manuel durante anos. Isto é inacreditável. Nós estamos, à medida que vamos conversando, a mostrar algumas
fotografias de vários jornais portugueses que hoje, felizmente, partilham este tipo de histórias na capa, no interior, para que toda a gente saiba, para que toda a gente esteja atenta, porque não há aqui... os pais não podem ser quase considerados culpados nesta fase, não é? Mas os pais têm de estar atentos a todas as pessoas. Têm de estar atentos aos seus filhos. Vamos falar sobre si, Ângelo, está bem? Porque o Ângelo foi também durante algum tempo vítima de abuso, porque aqui a palavra abuso tem várias leituras. Sim. O abuso sexual não precisa de incluir penetração. Claro. Mas fale-me sobre a sua história, por favor. Que idade tinha? Eu tinha 10 anos quando fui abusado sexualmente por um amigo de família. Tal como muitos homens que nos procuram, é sempre alguém próximo. Quando não é da própria família, quando fomos de incesto, é alguém próximo que se aproxima, apresenta-se como uma pessoa amiga que quer saber de nós, da criança, que promove uma relação de confiança para que a criança confie, não é? E foi isso que aconteceu comigo. Portanto, eu, enquanto criança, não tinha noção, como qualquer outra criança, de que estava a ser manipulado, preparado, digamos assim, para uma... Mas o que é que ele fazia? Normalmente, isto às vezes pode parecer muito estranho se for descontextualizado, claro. Mas uma simples pergunta, como é que está tudo bem lá em casa, é o início, na perspectiva destes abusadores, para preparar a criança. Porque ele não está a fazer nenhuma pergunta do que queres vir lá a casa para eu te meter na cama e abusar de ti. Claro. Acaba primeiro por começar por confiar. Como é que está tudo, como é que estão as coisas lá em casa. Qualquer criança necessita de afeto, atenção e carinho. Portanto, quando um adulto de referência o faz, ele responde e entrega-se, claro. Que a criança corresponda. E o que ele fez, com este abusador que fez comigo, faz com muitas outras crianças, vai sexualizando gradualmente a conversa, vai desensibilizando ao toque, portanto, se calhar um dia a mão numa perna, mas se calhar no dia seguinte já não o faz, que é para a criança também não estranhar, vai progredindo a forma como abusa e isso foi o que aconteceu comigo. Portanto, esta manipulação fez com que eu sentisse que eu estava envolvido numa relação, não tinha noção que era de violência sexual, mas nunca disse aos seus pais que havia alguma coisa estranha? Porquê? Lembra-se? Porque eu tinha vergonha, tinha medo e tinha receio que fosse eu o culpado, porque eu julgava que tinha sido o responsável pelo que estava a acontecer e que se uma coisa tão má me aconteceu e eu era o culpado, então se eu partilhasse, eu era o castigado, era eu que tinha que ser castigado. Porque a manipulação foi tão bem feita que eu julgava que tinha sido uma criança com 10 anos que tinha seduzido um homem de 30 e tal anos. Estão a ver aqui o grau de manipulação que acontece. Então, se os adultos manipulam adultos, o que não farão à cabeça Exato. é a vida de uma criança. Até um dia em particular em que o Ângelo acabou por ir para a casa dessa pessoa, Sim. porque estavam a ver televisão, e acabou por ser convidado para ir para a cama. Sim. Bem, o convidado é um termo muito generoso, é verdade, mas sim, assim, ele levou-me para a cama dele e esse foi um ato, nesse dia houve um ponto de viragem, porquê? Porque tudo aquilo que ele me dizia, que era algo natural, que para não haver qualquer suspeita, portanto, aquilo tudo que era algo bom entre nós, houve alguém que bateu à porta nesse dia, não sei quem, e no momento em que alguém bate à porta, a expressão dele mudou radicalmente. E meteu uma mão na boca, pediu para ficar calado, não fazer qualquer barulho, e naquele momento caiu a máscara e eu percebi que todo aquele comportamento que ele tinha feito, toda aquela manipulação e sedução que ele tinha feito durante Afinal, meses, não era normal. caiu ali, porque se aquilo era uma questão normal, natural a acontecer entre um adulto e uma criança, então porquê é que eu estava a reagir assim? E foi nesse momento que eu me apercebi que alguma coisa não batia certo. Não tive a noção completa, claro, mas foi o suficiente para eu aprender a não voltar mais àquele contexto. Deixei de aparecer naquela zona do bairro, mas o que não impedia de eu ter interações quando me encontrava comigo na rua e com a minha mãe, de dizer, nunca mais lá foste lá à casa, porque é que não aparece um dia destes? Isto para provar, para mostrar também que ele não fez nada de mal. E que estes abusadores têm total controle sobre as vítimas e o contexto. Porque eu sabia que podia dizer isto comigo à frente da minha mãe, que ninguém ia suspeitar e que eu não iria dizer o motivo porque não ia lá. Exatamente. A verdade é que pouco tempo depois as coisas conseguiu afastar-se e conseguiu fugir radicalmente desta situação, mas este fantasma e este bocado de vida que viveu nunca foi esquecido por si, até se transformar num trauma que quase o impedia de conseguir ter uma vida normal. Sim. Nós, quando falamos de violência sexual, temos que falar de trauma, porque isto é uma experiência traumática que afeta a vida da vítima e que vai afetando tem um impacto na sua vida. Porque muitas vezes nos perguntam, quando o homem nos procura e que tem 40, 50 ou mais anos, se vale a pena remexer no passado. E nós, claro que vale, porque o passado não está no passado, o passado está no presente, porque não foi
trabalhado, não foi resolvido. Se fosse resolvido, estava lá, não influenciava. E é por isso que muitas vezes dizemos que quando apoiamos um homem, também estamos a apoiar um menino que foi abusado e que cresceu negligenciado e sem apoio toda a sua vida. Portanto, é trauma. E nós temos que começar a falar cada vez mais deste tipo de trauma. Mas quando é que se percebeu que era um trauma para si? Eu acho que entre a tomada de consciência do trauma e viver o trauma, são duas dimensões. Eu sempre vivi com este trauma, simplesmente tentava era não pensar sobre isso. Portanto, eu sempre sofri bastante com hipervigilância, sempre muito ativado com a noção de segurança, não é? Porque aconteceu uma E com coisa... medo que alguém aparecesse? Exato. Portanto, tive sempre muito, apesar de socialmente aparecer alguém bem disposto, social, disponível e amigo, a minha versão interna, a minha realidade interna era diferente. E é isto que muitos homens nos dizem: eu sinto que estou a viver uma mentira, porque as pessoas não conhecem o verdadeiro eu. Eu tenho que ser um homem forte, tenho que ser um homem assertivo, tenho que ser um homem disponível, prático e para a frente, digamos assim. Mas internamente, muitos dos homens que nos procuram sentem-se como uma criança pequenina, que tem medo de ser rejeitado pelos próximos, que tem dificuldade em ser assertivo, que sofre muito com hipervigilância, níveis altos de ansiedade, que não consegue muitas vezes dormir. E a capacidade de se relacionar sexualmente com outras pessoas quando crescem? Também pode estar afetada. Porquê? Porque esta questão do trauma tem a componente sexual, a componente do toque. Portanto, há homens que evitam sequer o toque, outros homens que podem não ter uma noção do que é, digamos, com muitas aspas, o que é uma relação saudável. Portanto, há aqui toda uma forma. Nós costumamos usar o termo de uma radiografia emocional. Como se nós pudéssemos fazer uma leitura emocional destes homens. Muitas vezes por dentro sentem-se uma criança com uma baixíssima autoestima, que tem receio que as pessoas descubram que foi vítima de violência sexual, mas acima de tudo foi ele o culpado pelo abuso. E por isso também muitas vezes ficam em silêncio, como eu estive. Durante quanto tempo? Eu estive em silêncio por volta de 22 anos, até procurar apoio. E nós temos casos de homens com 30 anos, 40 anos, 50 anos em silêncio, que nunca partilharam com as suas esposas, com os seus amigos, nunca procuraram apoio e estiveram em silêncio. E encontram connosco, na nossa associação, a primeira vez que podem falar abertamente, sem juízo de valor, com segurança e num espaço seguro. Sim. Há de emocionar-se imensas vezes nessas conversas, não tenho a mínima dúvida. Porque dentro de cada menino, dentro de cada criança, e quem diz menino, neste caso em particular do Quebrar em Silêncio, diz menina, mas dentro de cada criança há um mundo, não é? E não é por acaso que a infância é aquilo que nos define enquanto adultos. Quanto mais seguros e mais autoestima tivermos, melhores adultos seremos, para nós e para os nossos, não é? E esta questão de haver tantos adultos hoje em dia que têm a criança ainda afugentada e a chorar dentro deles, num corpo grande, é assustadora. É muito triste até. Criou esta associação para que outros não passem por aquilo que passou? Nós gostaríamos sempre de contribuir para a prevenção deste tipo de crime, mas a verdade é que nós sabemos que existem muitos homens que estão silenciados, que não sabem que têm uma resposta para eles, porque estes 251 homens que procuraram o nosso apoio são apenas a ponta do iceberg. Nós sabemos que existem muito mais homens que estão silenciados e que não sentem ainda, o tempo deles ainda não chegou para procurar apoio. Portanto, eu criei esta associação para que outros homens como eu sintam que existem aqui uma resposta para eles, porque na altura eu não vivia em Portugal e procurei apoio numa associação como a nossa no outro país, e agora cá em Portugal que decidi então criar esta resposta para que homens portugueses ou que residam em Portugal possam ter o apoio que eu não estive. Exatamente. Já nos explicou como é que ajudam as outras pessoas e o Manuel, que ouviu há pouco nesta reportagem, vai agora explicar como é que foi ajudado pela Quebrar o Silêncio, que comemora hoje 3 anos e já recebeu mais de 200 pedidos de ajuda, um deles do Manuel. Consequência ou não, as relações eram todas problemáticas. Até ter encontrado, de facto, uma pessoa de quem eu tinha gostado, a única pessoa de quem eu tinha gostado, há 20 anos atrás. A reencontrei depois. Casámos, tivemos uma filha e aí eu entrei em pânico. Aí eu comecei a pensar, eu não posso continuar eu não posso ser egoísta ao ponto de ter este problema e passar este problema para a minha filha, para a minha esposa. E então foi aí que descobri o site a Quebrar o Silêncio. O mail teve a incubar montes de meses até eu ter coragem de carregar no enter. E um dia aconteceu. E foi a melhor coisa que fiz da vida. Não era eu que lá estava a entrar. Era aquela criança que tinha sido tão maltratada, tão incompreendida, e que agora ia ali.
e ali tentar encontrar o conforto, uma palavra amiga que nunca tinha acontecido. É óbvio que saía de lá muitas das vezes, eu costumava dizer muito à doutora que estou a sair daqui em carne viva, porque eu, para viver até estes anos todos com este trauma, eu criei um personagem durão, o facto de trabalhar à noite, metia-me em montes de confusões, fiz cobranças difíceis, da forma como se faziam antigamente, que não era uma coisa bonita, não me orgulho disso, sem dúvida. E a doutora Cláudia, ao perceber isso, qual arqueólogo, foi ali com um martelinho e foi partindo daquela couraça que eu achava que era perpétua. Acredito que sou um bom pai, até porque, feliz ou infelizmente, isto traz mal com a vantagem, em termos de paternidade. Aquilo que passei com os meus pais, aquilo que passei sem os meus pais, faz com que eu possa ser um melhor pai e um melhor marido. Eu nunca acreditei que poderia ter uma família, nunca na vida. Eu vivi, aliás, vivi sempre sozinho e nunca acreditei que podia ter uma família. Hoje, a minha esposa foi um pilar extremamente importante nesta mudança. Passou um pouco, mas esteve lá de pé de caldo para me apoiar, ainda hoje me apoia. A alegria de me ter dado uma filha, a alegria de me ter dado uma vida normal. Adquiri ferramentas para viver bem. Se hoje visse essa pessoa, o que é que tinha vontade de lhe dizer Faço alguma muitas coisa? vezes essa pergunta. Não tinha vontade de lhe dizer nada. A única coisa que eu desejo, não lhe diria nada, sinceramente, porque não há nada para dizer a uma pessoa dessas. A única coisa que eu desejo, e desejo do fundo do meu coração, eles hoje têm netos, é que não aconteçam mesmo aos netos deles. A única coisa que eu quero é que, nem que seja uma, ao ler o meu testemunho, nem que seja uma, que dê esse passo para a mudança, já valeu tudo a pena. Já valeu tudo a pena. Porque é muito importante o testemunho, ver que existem mais pessoas como nós a sofrerem em silêncio. Gostaria que a Quebrar o Silêncio tivesse 1000 vezes mais visibilidade para que as pessoas de facto acordem e que existe muita gente a sofrer. 1 em cada 6 homens é vítima. Portanto, nós cruzamos com eles todos os dias. Eu não posso deixar de enviar daqui um grande beijinho em nome de todos os portugueses, em nome de toda a equipa da Nossa Tarde, ao Manuel, e um abraço do fundo do coração à criança que ainda está dentro dele e que felizmente agora já tem o seu passado cumprido. Um grande aplauso para Manuel e obrigada pela coragem. Um grande beijinho para si. É impossível não perguntar o que é que acontece aos agressores. Eu sei que a Quebrar o Silêncio não tem esse objetivo, está a pensar nas vítimas e em curar de alguma maneira as vítimas, mas o que é que acontece a estes homens que não têm nome nem adjetivo, porque eu não o posso dizer em televisão? Estes homens, nós, como dizia, nós realmente o nosso foco é nos homens e nos rapazes que passaram por estas situações. Estes homens, atualmente não lhes acontece nada, porque o nosso Código Penal não permite que haja uma denúncia depois de 20 ou 30 anos, não é? E estes homens não há esta possibilidade de fazer justiça nestes termos. Portanto, ainda falta, se calhar temos que fazer aqui uma caminhada para criar uma forma diferente. Há países onde é possível denunciar o crime mesmo depois de 20, 30 anos, e nós gostaríamos que começássemos a pensar um pouquinho também nesse sentido, e vamos começar. Mas nós não podemos pensar nessa questão porque ainda é cedo para nós. Mas nos homens está o nosso foco. Nas vítimas. Só para terminar, Ângelo, Sim. o que é que diria o Ângelo pequenino, com 10 anos, ou 11, aos pais de hoje em dia? Aos pais de crianças aos pais de crianças de tantas e tantas idades que fazem as suas queixas e que às vezes não são verdade, mas tantas vezes são verdade. Essa é uma questão super sensível, porque enquanto pais e mães, a responsabilidade máxima é proteger as crianças, é garantir a sua segurança. Claro. E não há nenhum pai ou uma mãe que não se sinta que falhou nessa missão quando descobre que o seu filho foi vítima de abuso sexual. Claro. Mas a verdade é que os abusadores são os principais responsáveis, são os únicos responsáveis pelo abuso. Portanto, nós dizemos para os pais, não vi nada que vocês pudessem fazer porque estes abusadores chegam às crianças de qualquer dos modos. Isto parece uma mensagem um pouco alarmista e preocupante, mas a verdade é esta, nós não podemos, portanto, acho que o Ângelo pequenino
ir e dizer aos pais que não foi a vossa culpa, não é a vossa responsabilidade. Sim. E estejamos todos atentos. Eu acho que isso também é fundamental dizer. Estejamos todos atentos, porque nem todas as pessoas são pessoas boas, nem todas as pessoas são pessoas más, mas as crianças, na grande maioria das vezes, quando apresentam outros sintomas que não apenas as palavras, é caso para as ouvirmos melhor. Ângelo, muito obrigada. Muito obrigado, eu. Muito obrigada mesmo. Quebrar o silêncio, tem esta linha de apoio. Façam o favor, se precisarem de interagir. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo.